Autoransporte convocando você para opinar sobre um assunto muito importante que é a administração do Mineirão. Hoje, em poder da Minas Arena, muita polêmica, e o governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que gostaria de ver o Mineirão sendo administrado pela SAF Celeste. Temos aqui, então, no @AlterosAesp, nosso Twitter, por enquanto, mais de 200 votos, está pouco. Vamos votar aí, gente. Sim, é a Casa Celeste, 41%. Não, a rescisão é muito cara, 59%. Vai votando, a gente vai repercutindo aqui e ouvindo agora o governador eleito sobre toda essa questão. Existe sim. É lógico que há um contrato em vigor hoje que precisa ser cumprido, mas como todo contrato, existe cláusula de multa. Se essa multa for honrada, o contrato pode ser rescindido. E eu, como mineiro, ficaria muito satisfeito do Mineirão estar em mãos de um time mineiro, principalmente se for o Cruzeiro, que é um estádio emblemático. Então, as conversas estão caminhando. Já existe uma empresa lá que hoje é a concessionária do Mineirão, que vai ter o contrato respeitado, é lógico, mas tudo em termos contratuais, como eu disse, desde que honrada as multas previstas, pode ser feito. Então, estamos aí vendo, quem sabe o Cruzeiro consegue investidores que honrem a multa com essa empresa e, juntamente com o Cruzeiro, passe a administrar o Mineirão como se fosse um estádio do clube. Então, através aí, de engenharia financeira, etc., é possível sim que o Cruzeiro venha a ter o Mineirão como um estádio do clube, o que seria muito honroso para Minas Gerais. O Atlético está aí prestes a inaugurar o seu estádio e o Cruzeiro teria o dele também. Em entrevista à Rádio Tatiaia, Romeu Zema, então, governador eleito, essas conversas, esse petit comitê aí, Salgadinho e tal, isso aconteceu há alguns meses, né, Hugão? E o Ronaldo saiu desconversando, não, nada a ver com o Mineirão e tal, vou só um bate-papo. Só um cafezinho da tarde. Só um cafezinho, mas não, né? Acho que essa conversa começou aí. Ô, Léo, o valor inicial que me falaram a respeito dessa multa foi de 400 milhões e outras pessoas me falaram em torno de 700 milhões. Aí pode ser, de repente, a pedida que a Minas Arena está achando que é justo nesse seguinte. Vou levantar aqui uma reflexão para todo mundo pensar comigo. Tudo bem, foram investidores, que aí administram aí a Minas Arena e tal, que organizaram toda essa questão do processo de reforma do Mineirão para que ele fosse um estádio de Copa do Mundo. A minha pergunta é, de onde veio esse dinheiro que esses investidores colocaram no Mineirão? Porque muitos dos estádios e muitas dessas obras vieram do BNDES. Então, ou seja, aí depois disso tudo, ainda receber uma mensalidade, eu vou colocar assim, uma mensalidade do governo do estado em torno de 10 milhões, depois de tudo que foi feito ainda, eu acho esse contrato um escárnio. Esse contrato eu acho de administração, ele é realmente, vou dizer, estranho. Não, mas esse valor 10 milhões não é mensal. Ele é numa manutenção anual de manutenção do Mineirão. Não, mas eu acho que toda a grana para a reforma do Mineirão veio do governo, não? A Minas Arena entrou depois numa licitação. Da fala do Gão, que a Minas Arena entra num contrato para administração. Ela não pôs grana nenhuma, não. A reforma para a Copa do Mundo é uma outra história, né? Então é pior ainda, Gão, porque se o governo entrou com a grana toda, aí fez a licitação, a Minas Arena pegou. Ela vai ter uma multa de 400 milhões. Quanto de quê? Não investiu nada. E para a Minas Arena também, sem o Cruzeiro e Atlético lá e América, não tem sentido. Agora, governador, só ganhou aí no primeiro turno, só deu uma rateada nessa entrevista. Que eu sei que você vai falar. Cadê o América? Atleta para inaugurar dele e o melhor time de Minas na atualidade já tem o campo dele há muito tempo. Eu vou perdoar porque o senhor estava em campanha aí, não deve estar acompanhando o Campeonato Brasileiro. Concluindo o raciocínio, só para concluir aqui, Fael, o que acontece? É mais ou menos assim. É como se eu quisesse pegar uma concessão, por exemplo, de uma rodovia
e o Estado todo ano bancasse, inclusive, essas manutenções da rodovia. Essa manutenção é de minha responsabilidade, porque eu estou com essa concessão. O Estado não tem que me pagar absolutamente nada nesse sentido. Já tira do pedágio. Exatamente. Então, por exemplo, tem ingresso sendo pago, tem repasses sendo feito dos clubes, a galera que organiza evento dentro do Mineirão já efetua esses pagamentos de locação do estádio do Mineirão. Por que o governo do estado não tem que pagar alguma coisa para Minas Arena? Eu sei que me olham de maus olhos quando eu caminho pelo Mineirão, percebo isso dentro de algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, mas é a minha opinião nesse sentido. Eu acho esse contrato com a Minas Arena um escárnio. Agora a parte do Cruzeiro, sobre a condição do Cruzeiro administrar ou não o Mineirão. Qual que é a minha preocupação? De fato, o Ronaldo não vai ter o patrimônio de chegar lá com 400 milhões e falar assim, ó, toma, pum, essa multa. Esse é o valor estabelecido? É um cálculo? Vai ter uma conversa ainda. Vai ter uma conversa ainda. A Minas Arena vai jogar isso pra cima. Não vai ser exatamente 400 milhões. Esse valor de 400 milhões é o que falam por aí, em termos de contrato, né? Mas olhar o contrato mesmo, quase ninguém deve ter acesso a esse contrato, que não sejam, de repente, os interessados nesse sentido. Então, o que acontece é mais ou menos assim. Suponhamos que o Ronaldo vai lá e busca investidores para poder bancar essa multa de 400 milhões e aí ficar com a administração. Tá, quem vai gerir o Mineirão? É o Cruzeiro mesmo, na figura do Ronaldo, ou são esses investidores que vão trazer os 400 milhões? Porque aí fica 6 por meia dúzia. O Cruzeiro vai ter que jogar lá e jogando lá ele faz o repasse para esses investidores que vai chegar. Vai ser assim que vai funcionar ou não? Ou vai ser uma outra negociação com investidores? É um longo caminho ainda a se discutir em relação a isso para a gente entender. O que eu cobro aqui é que tudo fique às claras para o torcedor cruzeirense, para não ficar dito por não dito, esse tipo de coisa que fica muito enrolado e quase não entra na cabeça de quem não entende. O Gão já colocou um ponto aí. Se vai entrar investidor, ele não vai fazer doação. Ele vai querer o dinheiro de volta. Segundo ponto, o Mineirão é bem público. Ele não pode ser repassado para o Cruzeiro. Quando o Galo alugar a Arena MRV para algum show, algum evento, ele bate na porta do Mineirão e joga lá quando ele quiser. É regra, é bem público o Mineirão. E segundo, com a Arena MRV de concorrência para jogos e eventos, o Mineirão, teoricamente, vai arrecadar menos. Investidores, pegando hoje a arrecadação, sabendo que vai arrecadar menos, eles vão topar. Último ponto, quem está por trás da Minas Arena também não tem força política, também não tem força empresarial para barrar isso aí. O contrato é até 2030 e tantos lá. Vão perder dinheiro? Eu acho que não. Não, aí seria 2004, Pedro? 35, acho. 37. 2037. Eu só fiquei numa dúvida aí da fala do Fael. O Mineirão é um bem público, não pode ser repassado ao Cruzeiro. Concessionado pode. Não pode ser repassado à Minas Arena, que não é também... Então, aliás, o Cruzeiro concessionado. É um bem público, mas concessionado pode ser de uso. E aí o uso de lucros, bens e fundos seria do Cruzeiro. Pode ser passado a qualquer clube. O Alexandre Calil falou em 2013 que esse contrato não estava legal, que deveria ser repassado para o Atlético Cruzeiro, Alexandre, inclusive derrotado pelo Romeu Zema no primeiro turno. Em campanha ele disse que gostaria de conversar sobre a concessão do Mineirão. Ele alertava sobre esse ponto e tem a dívida do Cruzeiro com a Minas Arena também. Mais um ponto, que é uma dívida milionária. Agora, o segundo tópico último, Toledo. O segundo tópico último. Hoje foram 5, hoje são só 2. Um clube que deve 1 bilhão, que no primeiro ano de SAF não pagou conta, ele vai assumir mais 400 milhões de dívida? Como? São interrogações que eu estou colocando aqui como jornalista, Fael, em momento nenhum como provocação. Mas são duas coisas que não batem. Porque, por exemplo, quando o Calil fala, e ele fala sobre o contrato, aí é a opinião de praticamente, acho que de todo mundo aqui, que realmente o contrato é um escárnio, é fato. Sobre você não repassar um bem público, aí no modo de concessão você não está repassando o que é do Estado, você está dando a ele a gestão. Ele vai poder administrar e vai poder lucrar sobre aquele bem. Isso é fato. Isso está acontecendo agora com a Minas Arena. Está acontecendo agora. Vou fazer um podcast depois sobre isso. O que acontece também no terceiro ponto que você falou, sobre a dívida do Cruzeiro. A dívida SAF, em relação ao que eu falei sobre busca de investidores no Mineirão, são duas coisas que caminham de formas distintas. Entendeu? Eu acho o seguinte, quanto que fica para construir o Mineirão? 1 bilhão, certo? Se for 400 mil, entra um investidor e fica com 40% do lucro, o Cruzeiro com 60%. Dá para compor até em cima dessa multa. Seria o ideal. Porque o Mineirão vale muito, está no lugar privilegiado, é um patrimônio de Minas Gerais, não pode ficar parado também. Se o Cruzeiro resolve fazer um estádio lá em Betim, igual falaram. Jogar no Independência. Ou jogar, Independência ou fazer um estádio. Como é que o Mineirão vai ficar? Vai ficar só com show? O Mineirão é palco do futebol. Lembrando que o Pacaembu foi julgado no chão lá em São Paulo. Nós temos aqui algumas repercussões, né, no nosso Twitter, @alterosaesp.
O Will está dizendo que é mais um calote à vista. Rodrigo Pinto está dizendo que a multa é o valor que o Ronaldo pagou pelo clube. Não pagou pelo clube, pagou por 90%. Se eu der minha opinião sobre isso aí, esse chat vai bombar, então é melhor ficar calado. Não, o Ronaldo pagou uns 30 milhões no Cruzeiro. Né? E o Mineirão vale 400. Se o Fael acha que realmente é isso, pra ele eu posso falar. Pra mim, isso aí, bicho, deixa quieto. Então tá, pode falar esse tipo de provocação eu vou relevar, vou deixar passar. Por fim, aqui a Lívia tem uma opinião interessante. Ela disse, pega esse dinheiro, no caso da multa, seriam de 400 milhões de reais, e constrói outro estádio. Não é assim que funciona. E não é só isso, né? Não. Quanto tá ficando a Arena MRV? Perde 1 bilhão. É 1 bi. Qual que era a previsão? 450, 470. Exatamente. E uma vez eu falei com o meu cunhado, falei assim, ó, não vai ser só 400. É aquela reforma de casa, né, Torezinho? Você começa a fazer, vai custar 30, aí o cara acha um cano, não sei o quê. Não, mas aí eu tenho que dar moral pro seu Pedro, que foi o pedreiro que arrumou lá em casa. Ah, é? Porque ele falou comigo assim, ó, 35 mil em um mês. 35 mil em um mês. Seu Pedro, isso é difícil. Você é fera. Porque fera demais. O tempo de pedreiro e o orçamento de pedreiro, ninguém pode contar. Aliás, porque o cara fala assim, eu chego às 8, ele vai chegar às 10. Vai gastar 2 semanas, ele gasta 4. Aliás, eu fiquei bravo com o seu Pedro, porque ele falou que era 35 mil. Aí a PP falou, vamos trocar essas lâmpadas, aí ficou 35.345 reais. Pô, seu Pedro não ficou 35 mil. Agora, ô Léo, brincando. já que eu falei sério muito tempo, gente, um clube que não tá pagando 400 reais de conta de luz até outro dia lá na Toca da Raposa, ele vai ter 400 milhões, tá com dificuldade de achar 400 para conta de luz. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, bicho, o Fael fica usando esses argumentos aqui, mas o time dele é o mais quebrado do país, bicho. E outra, comemorou quem trouxe mais dívida. 400 milhões, ganhamos um título que não ganhava há 50 anos. Agora tá lá também devendo. Na hora de vender a SAF, esse cara chega e fala assim, ó, tem uma brechinha pra mim aí, não? Porque tem que ter uma brechinha da dívida que eu tenho aí em cima desse negócio. Abre seu olho. Né? Porque quando aconteceram as reformas dos estádios, teve muita roubalheira. No Brasil inteiro, né? E o estádio MRV, eles mesmos estão administrando. Então é um negócio mais enxuto, mais sério. E fica caro, né? Sim. Então, quer dizer, é um movimento, fazer um estádio é uma coisa caríssima. É terrível, realmente. E, infelizmente, eles estão falando aqui sobre dívidas e todos devem. Coelhão mesmo, a né, América, muito menos que esses que superaram a casa de 1 bilhão de reais, o que é lamentável para o futebol mineiro. Mas existe a questão patrimonial, da sua dívida e o patrimônio que você tem. Eu estou devendo uma mansão. Toledinho, um barraquinho que a luz acaba toda hora na Independência lá, fiação elétrica antiga. Mas quanto estão em dia, viu? Não tá cheio de carninha da Casa Bahia lá em casa, aqui me cobrando e querendo me protestar. Toledão, você sabe que quem deve ficar em mansão, o tombo é muito maior, você sabe, né? Mas muito maior, Aquela irmão. fiação de Independência já prejudicou o Atlético, acabou a luz. Aquele negócio que você tirava onda daquele Rolls Royce seu alugado lá, começa os caras a vir buscar. Aí daqui a pouco começa a tirar um sofá, aí os caras não tem como tirar a pedra, você vai ser despejado, então abre seu olho, meu irmão. Vai tomando cuidado aí, velho. Então vocês... E o tombo é muito maior, da muito maior. E ele sabe bem que o prédio do Cruzeiro lá virou RH de supermercado. Mas agora, meu amigo, está sendo construído e o Plutãozinho ficou lá atrás, a gente não consegue nem ver mais no binóculo. Uma hora vai parar isso aí para poder falar. Nós vamos checar essas informações, Toledinho, do Fael, de que o barraquinho acaba a luz toda hora, que tem fiação antiga. Prejudicou o Atlético na Libertadores. Nós falamos ontem no podcast com propriedade no final, sobre também a questão de acesso dos veículos e das pessoas lá na Arena MRV. Né? Tá uma conversa lá no bairro, no Camargo, vamos no apurar Califórnia. Também. Nós temos que apurar isso porque, segundo consta, a prefeitura abriu mão das grandes obras e está fazendo só os remendos, que vai impossibilitar que a torcida do Atlético tenha uma condição boa de entrar e que a gente do bairro more lá também. Então nós temos que ter uma resposta da prefeitura. É conversa isso? Vão acontecer as obras? A gente não está vendo nada lá de significativo. É muito preocupante. O Bruno Musi é o cara para responder isso, pode responder aqui para o Aerosport. Maravilha, vamos procurá-lo.